Boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje eu estou aqui para a gente falar mais um pouco sobre a infância e vocês que estão me acompanhando aí, eu estou começando a falar sobre, nas redes, né, sobre a infância, porque eu já vivo a infância já faz muito tempo, né? Não de uma maneira imatura, mas de uma maneira muito séria e comprometida. Obrigada por quem já está chegando por aí. Hoje nós vamos falar, vou apresentar para vocês um grande amigo que a gente se conectou. Boa noite. A gente se conectou na educação, porque gostamos de falar, né? Acho que é uma frase que eu ouço muito na área da educação, é que a educação é um quintal e a gente sempre vai reencontrar e aprendermos juntos. E o Marcelo é uma dessas pessoas, né, que a gente trabalhou juntos já faz um tempinho, ele vai falar melhor. E tem projetos. Então, eu sempre vou trazer aqui pessoas que eu aprendi na minha caminhada. Não somente num tempo de missões, tempo de África, mas a minha história com a educação, o entendimento, isso já tem muito tempo. Então, existem muitas pessoas incríveis que passaram pela história e que contribuíram e contribuem ainda e que estão desenvolvendo projetos dentro e fora de escolas em relação, em apoio, em defesa pela infância. Então são essas pessoas que eu vou trazer aqui para fazer lives e falar com a gente. E o Marcelo é uma dessas pessoas que eu estou convidando, está Pereira, educador, nasceu em um quilombo, ele vai falar mais. Na verdade, eu quero saber mais também. Marcelo, boa noite. Boa noite, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo. Boa noite. Tá cortando, está me ouvindo direito? Ah, estou, porque entrou uma ligação aqui. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ai, que bom, que bom. Você está bem? Estou bem. Tá meio escuro aqui, deixa eu arrumar isso aqui. É, Clareou agora? Agora clareou. claro. Foi. Marcelo, São Paulo está parecendo Curitiba. Frio, Frio. frio, gelado. Aqui também tá muito frio. Hoje tá bem gelado. Bem gelado aqui. Olha o tanto de roupa, eu tô dentro de casa, tô com muito frio. Bem-vindo, obrigada por aceitar esse convite. Eu já estava falando que nós temos uma conexão, que na educação nos proporciona isso, né? Conhecer pessoas incríveis que têm o mesmo propósito, que é pela infância, de trazer dignidade para as nossas crianças, de construir mesmo com eles, né, um mundo melhor. Então, eu falei, né, que pessoas que passaram pela minha história, não só nesse tempo de missões, porque eu tenho falado muito, né, e conectado com muitos missionários, mas a minha história vem lá atrás, né, com a infância, e você é uma das pessoas que contribui para o meu crescimento, e a gente vai se encontrando na vida, né, e aprendendo. O Marcelo vai falar um pouco mais, mas eu quero que ele comece pela infância. Eu amo ouvir sobre a infância das pessoas, e a infância do Marcelo certamente vai te deixar bem impressionado e acreditando que sempre tem um novo e depende só de nós. Marcelo, nos conte sobre a sua infância e a sua. E você pode falar, hoje você vai falar mais do que eu, por favor. Da sua infância, nos conte sobre quem você é, onde você nasceu. Fale para o povo. Bom, boa noite, né? Acho que agradeço aí a oportunidade de estar falando sobre isso. Eu vi uma frase hoje, deixa eu até pegar ela aqui. Pega. A primeira pessoa que escuta a tua história é você mesmo, né? Então, acho que o sentimento que tem é de agradecimento mesmo, porque quando a gente conta, a gente se escuta também e Sim. reafirma quem a gente é. Acho que isso nos proporciona. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá. Que deu uma travada para mim. Assim, então, quando a gente
fala, a gente também escuta a gente. E isso reafirma quem somos, né? Porque é uma Sim. luta, reafirmar o tempo todo quem é você, né? Então, falar sobre a gente é ser isso, é reafirmar para você mesmo quem é você. Então, acho boa noite, acho que para quem talvez não me conheça, né? Eu sou Marcelo, me chamo Marcelo, né? E trabalho na educação há fazer uns 7 anos, que estou na educação infantil especificamente, trabalhando, e aí venho trazendo algumas questões, algumas reflexões para pensarmos juntos as questões étnico-raciais, né? Mas isso talvez não é a temática que vamos falar aqui, mas desde já gratidão pelo espaço. Nós podemos falar, sim, tudo que envolve a sua história é importante. Então vamos lá, começando de onde? De quando eu nasci, né? Então, eu nasci Uhum. numa comunidade quilombola, né? Uma remanescente quilombola. Ela fica na Bahia, no interior da Bahia, ali próximo da divisa de Minas Gerais com a Bahia. Então, era numa situação, um outro tempo, nasci em 90, né? Já tenho 30 anos, né? Acho que o tempo voa. E eu nasci lá na Bahia, nessa comunidade quilombola, onde a relação que tinha aí com a infância e a relação que eu tive, a experiência que vivenciei, foi de brincar muito ao ar livre, sabe? Brincar no chão mesmo, né? No chão, onde tinha os primos, né? Tinha muito primo, então todos brincavam, era tudo próximo. Então tinha aquela cultura de se encontrarem final da tarde para jogar bola. E aí a Hum. gente se encontrava, aquele monte de primo. E, e já tinha essa relação muito próxima. E na escola, eu entrei na escola com 7 anos e aí fiquei na escola quilombola, né? Então, como funcionava a escola quilombola? Ela funcionava uma escola muito seriada, né? Onde não tinha um professor para cada etapa, para cada série. Mas era uma escola que a gente, na hora do intervalo, a gente já tinha aquele grau de intimidade porque era todo mundo primo ou parente distante. Então, era brincadeiras muito interessantes. Então, a gente corria, brincava de bola, a escola era, no fundo da escola tinha uma mata, né? Tinha uma serragem, né? Uma cerrado ali, então a gente brincava no mato, subia em árvores, né? Então, aquele monte de primo, todo mundo junto, isso tudo talvez tenha sido muito positivo para mim não vivenciar a, tanto a violência que as crianças negras talvez sofram e sofrem em alguns momentos que vive na cidade, né? Nas metrópoles, né? Então, quando você estuda numa escola quilombola, a criança negra ela tem essa vantagem de estar próximo aos seus. O próximo passo que você vai vivenciar estas experiências, talvez traumáticas, que te deixa com traumas aí, posteriormente. Mas aquela primeira fase você consegue reafirmar que você é negro, né? Porque hoje tem aquela discussão, às vezes você descobre que você é negro quando você realmente bate de frente com algumas situações adversas. Mas quando você vivencia numa comunidade quilombola e você cresce naquele contexto, você consegue ter uma identidade um pouco mais fortalecida do que talvez outras crianças não tenham. Então, esse é um Sim. ponto positivo. Então, a minha infância se passou por aí, nesse contexto, né? Onde tinha a liberdade na natureza para brincar, alimentação muito saudável, né? Por quê? Porque era tudo. A gente tinha que tentar colher. Eu não, né? A minha mãe, né? Eu não tinha tal. A sua mãe Eu também fui. nasceu no Quilombo? Minha mãe nasceu no Quilombo também. Vem Sua de geração, avó? né? Minha Todas as avó, gerações? bisavó, acho que minha Hum. bisavó, acho que iniciou com a minha bisavó ali essa questão. Minha bisavó, meu avô, a minha mãe, eu. Então a gente nasceu tudo na comunidade quilombola. Então era uma comunidade grande, tinha em torno de 300 pessoas. Hoje não mais, hoje é uma comunidade bem, bem pequena, por conta da necessidade financeira e as pessoas foram se deslocando. Acho que primos meus que têm essa faixa etária de idade que eu tenho hoje,
Acredito que não tem nem, acho que não tem nenhum lá mais. Todos estão espalhados pelo Brasil afora. E Muitas isso pessoas não conhecem e nem sabem o que é uma comunidade quilombola. Você poderia explicar e trazer isso para enriquecer ainda mais, né? Até quem está ouvindo que só está achando que é um lugar, é uma cidade, fala, explica para a gente. uma comunidade quilombola a gente conhece muito o quilombo do Palmares, né? Sim, Quilombo do Palmares. Talvez não conheça, a gente escuta ouvi falar, falar. né? Então, é a mesma lógica. A única diferença é que o restante das comunidades quilombolas, assim como as comunidades ribeirinhas, né, que tem muitas tribos indígenas, elas não são conhecidas. Elas são conhecidas por quem conhece a realidade, né, mas elas não ficam, não tem esse holoforte de pessoas olhando para elas o tempo todo. Mas elas existem e aí há muito tempo já existem as comunidades quilombolas, porque é onde os negros, assim, a escravidão, foram refugiando, foram fugindo ali daquela barbárie que era a escravidão, e foram se alocando e se juntando e se unindo e formando essas comunidades. Como se fosse um Então, vilarejo, né? não vilarejo, porque não é cidade, são as casas São afastadas, né? casas, Então, né? é um sítio onde tem várias famílias morando ali. Sim. Em São Paulo, acho que tem pessoas de São Paulo aqui. Em São Paulo a gente tem muitos quilombos. Tem o quilombo no Vale do Ribeira. São quilombos que são muito maravilhosos, por sinal. São quilombos que estão na área, na zona. Quem conhece São Paulo sabe que a zona norte, o litoral norte, é um litoral que tem a fama de ser melhor do que o litoral sul, né? Eu não me afirmo que nenhum nem outro é bom, mas tem as pessoas costumam pensar dessa forma. Quem vai para a Zona Norte vai para uma praia melhor. Então a gente na praia, no litoral norte, a gente tem tem um quilombo chamado Caçadoca, mas aí tem outros, né? Então São Paulo também tem comunidades quilombolas. Paraná também, aqui no Paraná tem algumas comunidades quilombolas. Então os quilombos, eles vêm e que essa característica de guardar as pessoas, né? As pessoas que vieram fugindo, é, chega no quilombo e encontra aquela tranquilidade e Um aquela refúgio, segurança que o né? quilombo é um refúgio. E as comunidades Hum. quilombolas têm essa questão de ter essa identidade preservada. E é importante que preservarmos essa identidade das comunidades quilombolas, porque elas estão aí há muito tempo, né? E os negros, eles foram peças fundamentais na construção enquanto Brasil, econômico, social, e é importante que a gente valorize essas comunidades, que a Sim, gente fale delas. Então, eu fale. estar aqui falando da minha infância é estar falando do Quilombo, onde eu vivi no Isso. Quilombo toda a minha parte da infância, né? Estudei numa escola quilombola, né? Ali na modalidade quilombola. Na época, 90, não tinha tanto essa estrutura que se tem a modalidade de educação quilombola igual tem hoje, mas que era a característica, né, dessa escola. Com meus 13 anos, fui para a cidade do município ainda, né? E aí eu comecei a trabalhar com 13 anos. 13 anos comecei a trabalhar, né? E a região que fica o Quilombo, a cidade chamada Planalto, é uma cidade onde tem grandes fazendas de cafezais, né? Então, o meu primeiro contato com o trabalho foi trabalho braçal, colheita de café. Então, aí já é uma fala, nossa, Marcelo, mas você foi para a roça, colheu café sim. Mas ali com 12, 13 anos, eu já trabalhava na roça. Então, toda aquela experiência da zona rural mesmo, aquele trabalho braçal. Então, essa experiência eu tive muito cedo. Então, eu tinha que estar conciliando todo o meu desenvolvimento educacional, né, na escola, mas também tinha um trabalho. Você conseguia frequentar a escola nesse Sim, período? sim, isso a minha mãe, ela sempre teve claro que tinha que ter essa importância de ir para a escola. Não com o entendimento que talvez as famílias de hoje tenham, né? Porque minha mãe, acho que ela não terminou nem a quarta série. Então, e aí, mas aí eu tinha que trabalhar de manhã e ir para a escola à tarde. E aí, quando eu fui para a cidade do município, tinha dois fatores, né? O fator de trabalhar, né? Que tinha o transporte que você ia até as roças, as fazendas de cafezais, né?
e voltava e estudava à noite. Então, todo o meu, o início do ensino médio ali, eu tinha que fazer tinha que conciliar essas duas tarefas, o trabalho e o estudo. Então, imagina um jovem com 16, 17 anos, eu tinha ensino médio, 16, 17, isso, 16, 17 anos, você tem que trabalhar, fazer serviço braçal, né, nas fazendas de cafezais, porque é um serviço braçal, você colher Cansativo. café, é É cansativo, muito é cansativo. uma região chuvosa, mas você tem que ter em mente que você tem que chegar em casa às 6, 5 e meia, 6 horas e ir para a escola do ensino médio. Então, vivenciei essas duas etapas. A primeira etapa que tive que sair da escola, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, tive que desistir da escola, fiquei um ano afastado da escola e não aguentei. Então, é complicado você também ter essa cobrança, né? Quem vem de uma família que não tem nenhum tipo de... O grau de escolaridade é muito baixo, então você tem que desistir de estudar para Sim. talvez buscar esse recurso financeiro. Então aí eu tive que desistir no primeiro ano do ensino fundamental, desistir da escola e fiquei só trabalhando. Passou um Oi, ano Jussiara. longe da escola. A Mas Jussiara que trabalhou com a gente. verdade, vi Um subindo ali. beijo. A Val Daí, também. verdade, tem bastante gente que tá E a da, Gra da... também, olha. Oi, pessoal. A gente também E aprendeu aí, muito com vocês, viu? verdade. E aí teve essa desistência, essa ruptura educacional. Eu tive que Sim, sair da escola para trabalhar. Eu me lembro que fiquei com 17 anos até 18 sem estudar, sem estudo. Parei no primeiro grau, parei, e aí só trabalhava na colheita de café. O café que a gente toma, eu tô tomando um chá que tá frio, mas o café que a gente sim. toma, Não chega nem aos pés, né, eu, Marcelo? eu entendo como funciona todo aquele processo de colheita, porque foi Sim. a minha vivência, foi as minhas primeiras experiências com o trabalho. E com 18 anos, né, quando eu vim para São Paulo, Val. vim morar com um tio meu, né? E ali eu entendi de primeira. Eu lembro que eu cheguei em São Paulo, era num domingo, e aí a primeira coisa que eu tive em mente foi que eu teria que voltar para a escola. E é engraçado que eu não tinha arrumado ainda emprego, então eu não tinha arrumado emprego ainda, eu estava aventurando. E aí eu cheguei no domingo, na quarta-feira eu estava matriculado em uma escola, Uau. para fazer o primeiro ano, né? Uhum. Porque eu não tinha desistido com 18 anos. Então, fiz o ensino médio lá em São Paulo, né? E quando terminou o ensino médio, teve dois momentos de ruptura do desenvolvimento educacional, dois momentos. E aí eu me vi na necessidade, então era muito complicado, porque São Paulo, para quem conhece, vive aí, sabe que a rotina é bem mais complexa do que a gente só apenas falar. Mas quando você tem que entrar no trabalho às 7 horas da manhã, eu trabalhava na construção civil nessa época. Então você entra 7 horas da manhã, mas você sai de casa às 4 e meia da manhã, 4h15. Exatamente. Então eu saía às Mas, 4h15, que eu morava muito distante, então eu saía às 4h15 da manhã. e nesse tempo, você já chegou em São Paulo, mas enquanto você ainda estava na Bahia, qual era o seu maior sonho na infância? Porque você mostrou que você foi vivendo, lutando, mas qual era o sonho? O que te movia nesse caminho para você não parar? Você falar de sonho, talvez para um adolescente ou uma criança quilombola, hoje, talvez ter o sonho claro, o que você quer, qual o objetivo que você quer almejar, é mais simples. Mas se você olha para os anos 90, 95, 97, 2000, 2004, era muito complexo você chegar para alguém quilombola e perguntar aí, qual é o teu sonho. Porque em 2000, se eu não me falho na memória, foi em 2004, se eu não me falho, que chegou luz para todos lá naquela região. Então não tinha energia elétrica ainda. Se eu não me engano, foi em 2004. Então, o contato com a televisão não tinha. Tinha quando você vinha na cidade, ficava na casa de algum parente, aí você tinha um contato com a televisão.
Então, eu me lembro que quando eu tive contato com a televisão, passava o Teletubbies. Então, eu passava o Teletubbies porque eu sabia que tinha o Teletubbies, porque na casa do meu primo, que morava na cidade, e aí eu assistia a televisão lá, né? Então era uma briga para dormir na casa do meu tio na cidade para assistir o Teletubbies. Então, e acho que por volta de 2004. Então é muito complexo, falar assim, mas o que te movia? O que te movia acho que era a vontade de talvez já tinha o sonho de 99, ali, o 99, dia seu primo tá falando. 99 chegou a energia Jerusa, querida. elétrica. Chegou a energia elétrica. Uhum. Então, imagina, hoje a gente tem uma briga para que as nossas crianças não tenham contato com telas antes dos 2 anos. Naquela época, eu fui ter contato com 10. Pra assistir Teletubbies ainda. Para assistir Teletubbies. Então, com 10 anos, eu fui ter contato com a tela. A minha mãe teve uma boa educação, conseguiu deixar longe das telas. Graças a Deus. Então, você tem esse contexto que talvez não deixa claro o teu objetivo que você quer Sim. atingir. Então você vai vivendo um dia por vez, vai vivendo o que o presente vai te proporcionando. É muito Então, forte você falar isso, né? Porque a gente sempre sonha baseado naquele que já viveu mais do que a gente, né? Quando a gente não tem, as nossas crianças nesse tempo, elas têm acesso a muita coisa que dá para você ter uma referência do que você quer mais. Mas quando você não tem esse acesso, acho que eu sou de 86, ainda que eu não tivesse tanto acesso à TV, não fui muito assim, a tanto acesso à TV, mas eu tinha minha mãe, meu pai que sonhava que eu poderia ser algo. Então, eles me falavam sobre isso. E agora, quando você me fala, eu começo a enxergar, e me corrija se eu estiver errado, uma família que não tinha também não tinha acesso a algo maior. Eles só viviam, né? É isso mesmo? sim, acho que eu deixei um relance passar. Acho que a gente vê aquelas casinhas de taipa hoje, Hum. sumiram, eu não vi mais. Mas tinha uma imagem muito bonita de uma casa de taipa, é, em uma foto que as pessoas falavam onde eu quero morar. Uma Já viu? ilha, né? Isso, é Luxuosa. uma casa de taipa, assim. Eu morei em Hum. casa de taipa coberta com palhas durante acho que uns 6, 7 anos, até minha mãe conseguir construir uma casa de tijolão, adobão. Então, quando eu vejo essas imagens, me remete à minha infância, de viver essa experiência de viver numa casa de taipas, né? Que hoje a gente tem um outro nome mais chique, né? Uma casa de Sapê? bambu. Não, é casa de Não. sapê, mas hoje a gente tem, inclusive conheci umas em São Paulo, ali na Vila Madalena, umas casas construídas com construções com, com Eco... ecológica, mas elas são Ecológica, né? construídas com bambus, né? Com bambus e elas feitos enchimentos com fibra, né? Então, naquela época, no Quilombo, não tinha fibra, não tinha bambu. Lá a gente não tem, na Bahia, na região que a gente, do Quilombo, não tem bambu. Então, as casas eram construídas de taipa como? Com ripas, né? Madeiras, que tira na floresta mesmo, e barro, né? Então, morei uns 6, 7 anos da minha vida numa casa desse tipo. E isso tudo, e aí quando você fala, mas que sonho você tinha? Você tem lembrança? É uma fase que talvez eu não me lembro. Talvez se eu tinha, não é claro para mim hoje. E aí você entende que você vivia o presente, e esse presente na infância, de você ter a oportunidade de brincar com o natural, a gente valoriza tanto a natureza para trabalhar com as crianças, que naquela época eu tive de sobra a natureza, o brincar com os elementos naturais. Era o que tinha para brincar. Eram os brinquedos não estruturados que a gente tanto busca implantar na educação hoje, trazer Sim. para que as crianças possam experimentar. Então, essa foi a minha infância muito simples, né? Muito pacata, mas que eu tenho boas recordações, tenho boas lembranças daquele momento. Foram momentos inesquecíveis e isso para mim é por isso que falo, aquela minha vivência na minha infância, ela me protegeu do mundo aqui fora, porque é uma coisa muito louca. Quando você vem para o mundo fora, você vive numa comunidade quilombola e você sai para o mundo, é diferente. São outros contextos.
Quando você chegou na escola pela primeira vez, conta essa experiência. Quando você chegou Mas, aqui, na metrópole. Não, quando você chegou na metrópole, é. assim, quando eu cheguei aqui na escola, o primeiro passo foi me adaptar ao ensino de São Paulo, que, a meu ver, era um pouco mais decadente do que o da Bahia, no sentido de cobrança. Você era mais flexível, você era mais livre para querer ir para a aula ou não. Na Bahia, eu percebia que era um pouco mais rígido, né? Então você tinha que ir para a escola, tinha essa questão. Em São Paulo era mais flexível. Não, não sei se porque era à noite, que eu estudava à noite, que eu tinha que trabalhar na construção civil durante o dia, mas à noite ali tinha que ir para a escola. Mas mesmo assim eu não faltava, frequentava o tempo todo ali o ensino médio. Então, fiz o ensino médio numa escola na Zona Sul de São Paulo, uma escola pública, né? Onde eu tive que me adaptar e a gente entende, quando você chega de outro estado, né, em São Paulo, a gente tem certas dificuldades, limitações de você de se locomover na capital, então isso eu tinha, essas limitações, mas que no decorrer do tempo fui me acostumando e fui me adaptando. Sim. Mas foi um processo, né? Foi um processo de você chegar à noite, deitar, dormir e chorar, porque a saudade que você tinha da sua cidade natal, para você chegar ali e ter que se adaptar com aquele mar de prédios, né? Então, foi uma adaptação necessária que foi na marra, assim. Foi a trancos Sim. e barrancos, né? Mas me acostumei, me adaptei, conheci pessoas maravilhosas em São Paulo, né? E que foi o pontapé inicial, assim, desse ingresso na área da educação. A Val estava falando aqui, ó, que a valorização que você traz da sua infância é muito importante. São memórias afetivas lindas. É verdade. As suas memórias são lindas, não tem peso, é tão leve. E me fala, então, quando o desejo pela educação começou a arder no seu coração? Até rimou. É verdade. Foi em 2011. 2011. 2011 eu terminei meu ensino médio em 2010. Foi. 2011, eu tinha contato com uma família, e era a família de dois professores, um historiador e uma pedagoga. E ela, acho que é ainda, concursada na prefeitura de Cotia e de Embu das Artes, se não me engano. E numa dessas prefeituras, não me lembro qual, ela era professora de educação especial. E ela tinha uma classe de crianças cegas. E aí, em 2011, eu já estava planejando, eu já morava sozinho, né? Eu pagava aluguel. E tinha que ser um planejamento muito antecipado para ingressar na universidade privada, né? Sim, A gente tem um problema grande e muito sério, que quando você vem de uma educação pública, talvez muitos não concordem comigo, mas você ingressar numa universidade pública, ela tem é muito mais difícil, né? é verdade. Pelas lacunas que a educação pública deixa e talvez pelo caminho percorrido, porque a gente tem que ver qual é o lugar de fala, qual é o ponto de partida de cada um. Então, toda a minha vida educacional, eu tive que conciliar trabalho de 13 anos, a partir de 13 anos. Eu tive que conciliar trabalho e estudo. Então, tudo isso deixa lacunas, não é vitimismo, mas fica Uhum. lacunas. E Realidade, aí, não vitimismo. realidade. E aí chegar na questão da escolha. E aí, essa colega, ela tinha essa turma de educação especial e que foi que me chamou a atenção. Ela tinha uma turma de crianças cegas, onde ela fazia aqueles trabalhos, e aí era muito trabalho, assim, toda uma preparação que ela tinha que ter para trabalhar com essas crianças cegas, e aquilo foi me cativando. Porque eu lembro que algumas coisas ela vinha imprimir em casa, porque como a gente estava me preparando para entrar na universidade, eu comprei um computador e impressora. Primeiro passo, a gente tem que ter. Então, foi a primeira coisa que comprei. Então, ela imprimir algumas coisas em casa. E isso tudo foi me cativando a ingressar na educação. E aí foi quando eu falei, vou fazer pedagogia. E aí foi quando eu ingressei na pedagogia.
Ingressei na pedagogia em 2012. Em 2012. Eu fiquei um ano fora, foi. Nossa, e quando eu te conheci, então, você estava começando a pedagogia. Eu estava, acho que foi segundo semestre, acho. Não, eu entrei Uh, lá em 2012. hã? Eu entrei lá em 2012. Foi em Eu acho que 2012, né? sim. Sim, eu entrei em Isso. 2010. Eu Uhum. fui em 2012 que eu entrei lá. E aí eu comecei a cursar a universidade. Então a primeira dificuldade que tive foi de sono. Eu dormia 3 horas por noite. Para quem é de São Paulo, fala, nossa, mas 3 horas? Sim, 3 horas, porque eu trabalhava das 7 às 5 e não era tão longe. Para quem conhece a região da Zona Sul, Jardim Ângela, e vai para a região da Vila Olímpia, onde eu trabalhava, atuava naquela época. Então é perto, não é longe. Não é muito perto. Não, é perto. Não dá o quê? Não dá nem uns 30 km? Não dá isso. É? Mas o que que acontece? O trânsito. Então, se você sai, Trânsito. você entra às 7, você tinha que sair 4h30 da manhã. Então, sai às 4h30, daí trabalhar. Trabalhava o dia todo. E do trabalho ia direto para a escola, para a universidade. E eu estudava ali, em que eu em São Paulo, estava em Santo Amaro, né? Então, ia trabalhar para lá. Chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia. Tinha que, tinha que jantar, né? Porque como os recursos já eram escassos, então você não podia comer, ter um certo, não podia, talvez não tinha o recurso para ter lanche ou um janta na universidade. Então tinha toda aquela ideia de ir em casa e jantar. Então eu ia dormir 1 hora da manhã, para acordar 4h30, quatro Quando horas para você veio para São Paulo, a sua família não veio com você? Não, eu vim sozinho, né? Assim, vim, encontrei meu tio e fui morar com ele. Morei um E, ano, acho, uns e 8 meses e você? fui morar sozinho, né? E quem Na ficou da época, sua família? Ficou sua mãe? Você tem irmãos, pai? sim, ficou minha mãe, ficou meu pai. Isso é outra história. Mas eu fiquei, minha mãe ficou, meus irmãos, tudo lá. Eu vim sozinho pra cá. Uhum. E aí tinha todo esse contexto. Tinha que conciliar o trabalho, o estudo e dormir 3 horas por noite. E isso quando tinha trabalho para entregar, você tinha que virar, porque sábado eu também trabalhava. Então sobrava só domingo. Então sobrava só domingo. Para É. talvez tentar sentar e relaxar. Mas em domingo tinha que fazer os trabalhos da universidade. Então, aí foi a segunda ruptura. Porque quando eu estudei, fiz estudar os 2 anos da pedagogia, quando eu estava indo para o terceiro ano, aí não consegui pagar a universidade. Então veio a segunda ruptura da educação. Eu tive que sair da escola novamente. É a pior coisa, né? Isso. Mas até então, talvez naquela época, eu não entendia, compreendia, mas não compreendia. Era algo que você fala, nossa, eu tenho que sair, mas eu tenho que voltar. Mas isso eu tinha muito claro que eu tinha que voltar e continuar de onde eu parei. Então eu fiquei um ano, não, fiquei um ano, foi um ano fora da universidade e tipo, ingressei novamente na universidade. Aí terminei, né? Desisti, fiquei um ano fora e deu 5 anos ali de processo. Aí foi quando eu fui para a universidade. Mas antes disso, conheci uma pessoa, Lilia Pires, né? A gente conhece aqui, as pessoas talvez conhecem, onde foi quem me deu a primeira oportunidade de ingressar na educação infantil. Porque foi Uhum. onde eu fiz estágio, eu entrei lá final de 2012, se não me engano, ou na metade. Foi um lugar onde aprendi muita coisa, uma escola sem paredes, onde tem todo um jeito tão particular de trabalhar com a criança, com a primeira infância, e que é um lugar que foi uma escola para mim e para muita gente que passou por lá, que Sim, lá para nós. para nós. Incrível. Eu tenho muito E orgulho de lá, falar que participei, que me desenvolvi. Eu também foi a minha primeira experiência e eu encontrei a Lilian também. E que acreditou e que é incrível mesmo. e lá já tinha essa questão de te dar voz, de você conseguir compartilhar. Compartilhei da minha experiência lá também. Sim. E é um lugar que, não porque as pessoas estão aqui, estão ouvindo, é de lá, gente, Hum. não é isso. É porque a Não, não nossa é. vida, né? Eu Mas falo é em um todo lugar lugar que que eu te dá vou. um aprendizado, né? Onde Te você dá uma começou? bagagem. É, onde você começou? Eu sei onde eu comecei.
E eu me lembro que a Lília, o que que ela fez? Eu não, gente, o contato que eu tinha com criança era na minha infância. Eu lembro que ela me colocou numa sala de besta e falou, Marcelo, você vai trocar a fralda. Eu falei, nossa, gente, trocar a fralda, o que que é isso? Vai trocar a fralda, te juro. Segundo semestre da universidade, nunca tinha mexido com fralda, tive que trocar a fralda. Fui lá, troquei fralda, aprendi, teve a Sueli também, outra querida, que veio Ai, no pote. Não, faz só, assim, só mas os você feras, né? Só as feras. tá muito A calma. Val Mas também, a Val tá aí. aquela assim, A a Val Gra, a nessa época estava em Jerusa. outra unidade, né? Nessa Essa é a época minha ela outra, estava né? mais É, você ali, começou. É na verdade. Santo Amaro, né? Ali. Uhum. E, e aí ela falou assim, não, Marcelo, você vai ter que trocar. Fica com a sua vai te mostrar como que faz. E ele foi o meu primeiro contato com o berçário, né? E ali começou toda uma paixão pela educação infantil, né? Acho que eu não me vejo atuando aí em outro segmento, né? Da educação. Eu E só te falar rapidinho. Uma das memórias que eu tenho, assim, que pra mim foi muito chocante, quando eu cheguei a primeira vez. Ah, vou falar o nome porque a gente tem orgulho, né, da Luz Lápis, que é uma ONG, e vocês que estão ouvindo e quer saber, ela é incrível mesmo, pode procurar por aí, Luz Lápis, já tem anos de educação reconhecida e nos ensinou muito, né? E aí eu lembro que eu encontrei a Lília e eu fui pedir para fazer um estágio. E a Lília me falou: Olha, pode fazer o estágio. E depois eu fiz o estágio durante um mês, e aí ela me convidou para trabalhar na Luz Lápis. E ela falou: Olha, no primeiro dia de estágio, eu sempre trabalhei com infância, mas é diferente quando você entra numa instituição, né? E ela falou assim: Olha, sabe de uma coisa? Você já é professora, você já é. E isso me marcou, porque realmente, se o desejo já estava tão forte, eu me movi pela educação, então eu pude seguir. Então, acho que é muito importante um lugar que ele reconhece o profissional na sua essência, que considera quem ele é. A gente passou por várias fases nas instituições, não existem lugares perfeitos, mas existem lugares que têm um valor tão grande que ativa outros. Nós estamos em extremos totalmente diferentes, né? Hoje eu estou aqui em São Paulo, o Marcelo está lá em Curitiba, mas um dia a gente trabalhou juntos nessa mesma instituição e eu fui parar na África, o Marcelo em Curitiba, e a gente vai e volta, e os valores que nós recebemos, né? E olhar pela infância, eu sempre tive esse olhar, mas esse amor, esse cuidado e essa responsabilidade, e essa voz, eu eu posso dizer que foi onde eu fui muito ativada, né? Não só porque depois disso, depois da Luz Lápis, eu assumi direção de escola. Depois da Luz Lápis, a gente viveu muitas coisas. Então tudo tem um começo. Então a gente pode falar hoje, reconhecer todos os amigos que fizemos e que eu carrego e que tenho amigos parceiros para a vida. Eu falo que a gente mantém o contato, assim como o Marcelo, né? Foi o lugar que a gente se encontrou. Então, é uma grande oportunidade. Pode continuar. e aí cheguei nesse ponto para chegar na segunda ruptura educacional. E aí eu Uhum. trabalhava com lápis, pagava aluguel, a universidade, e aí não consegui pagar mais. Eu tive que desistir da universidade. E aí foi quando eu saí da Luz Lápis, pedi para a Isabela, acho que pode falar, né? Para quem era diretora naquele atual momento, pedi a ela que tinha que sair e tal. E aí fui muito bem recepcionado, acolhido. E aí foi onde eu saí e voltei para a construção civil, que ganhava um pouco a mais. E aí fiquei um ano longe da universidade. Voltei para a universidade, né? Após isso também. Após esse período de um ano, eu consegui ingressar na universidade novamente e concluir a pedagogia, com muita luta. Derrotas e vitórias. Consegui voltar ali para terminar a universidade. Daí Persistência, né? isso, e aí foi uma outra briga. Porque quando você tem enraizado uma cultura, uma forma de trabalhar que você adquiriu e conheceu e vivenciou em um certo espaço, quando você vai para outros espaços, a adaptação ela é muito complexa. Você se Hum. adaptar ao novo.
mas ao novo que talvez não é tão ético. Então, a minha primeira escola, quando eu me formei em 2015, em dezembro, no primeiro semestre de 2000, no início do ano letivo de 2016, eu já comecei a atuar na área. Eu Aí lembro que a como gente conversou nessa época. isso. E daí, para mim foi um choque, porque para mim, tive dois momentos na Luz Lápis, né? Então, para mim, que todas as escolas eram Luz Lápis, sabe? Todas as escolas era parecida. A forma de trabalhar, a escola sem parede, onde as crianças têm uma autonomia muito bem trabalhada. Não que os outros espaços não tenham, tem sim. Cada espaço tem a sua particularidade. A particularidade dessa escola que a gente está falando, que é uma ONG, que quanto mais pessoas conhecerem, melhor. Sim, Vai tirar muito conhecimento de lá. Quando você tem contato com essa metodologia de trabalho e você vai para outra metodologia que é diferente, o choque ele existe. Né? sim. Então foi que tive o choque. E eu fiquei nessa instituição 4 meses, eu não consegui trabalhar. Voltei para os Labs. Voltei, foi a minha segunda passagem na Luz Labs, né? E foi a minha segunda passagem lá. E de lá foi onde eu fui para outra instituição, que aí me sucedeu aqui em 2018 e vim aqui para Curitiba, atuar aqui na Sim. educação também. Então, da minha infância até hoje, eu acredito que o que me moveu foi muita persistência de querer vencer. Mas o vencer na vida, fala, mas eu quero vencer na vida. O vencer na vida pode significar muitas coisas. Pode significar, sei lá, fama, muito dinheiro, ficar rico. Mas para mim eu não fiquei nenhum dos dois. Não sou nem famoso, não sou rico. Mas eu acredito que eu venci na vida. Porque hoje eu consigo olhar para a minha trajetória e entender que foi duro chegar até aqui. Mas que cheguei. E cheguei bem, com saúde. Consegui atingir alguns objetivos que vim traçando ao longo do tempo. E que a partir de agora, a gente começa a ter outros propósitos, outros objetivos. É Sim. falar e gritar para as pessoas da importância que é trazer as questões étnico-raciais para a educação infantil. Porque talvez, ao contrário de mim que trabalhei, que vivi numa comunidade quilombola, que tive contato com pessoas do mesmo grupo étnico que eu pertenço, que são os quilombolas, nunca, não sofri, não fui oprimido, não fui discriminado de maneira nenhuma na minha infância. Mas se olharmos para outras crianças hoje em cidades grandes, isso é muito claro o quanto elas sofrem. Eu sempre falo que a gente não tem que culpar os professores, as instituições, mas a gente tem que entender que por trás de tudo isso existe todo um apagamento cultural que nós temos que reviver essa cultura, né? E você já falar hoje dessas relações na educação infantil e motivar professores a trabalhar essas questões é você respeitar o sujeito de direito, que é a criança. Exatamente. Então, ontem eu estava falando sobre isso em uma aula que eu estava gravando e eu bati muito na tecla que é para ontem, estamos atrasados nessa relação. Estamos. As relações entre os pares, né? Elas precisam ser trazidas com mais responsabilidade, muito respeito, pelo amor de Deus, porque desde muito cedo, e entre nós também, né, educadores, entre nós, o respeito começa com a gente respeitando a nossa história. Então, você me trazer a sua história hoje é de um peso incrível, incrível, e com toda essa delicadeza, e com todo esse respeito de trazer o que você encontrou e encontrou de precioso nessa caminhada,
nessa reflexão, você falando é uma reflexão, e essa reversão total daquilo que era óbvio e esperado, mas a reversão é tão grande que você traz leveza em todo o seu contexto, e essa questão étnico-racial que a gente sempre fala eu e o Marcelo, que a gente tem conversado esse último tempo, não é para trazer rivalidade, é para trazer mais amor. Amor das diferenças. Porque nós falamos de amor, a nossa defesa é o amor. Ah, você vai trazer uma live para ficar debatendo quem tem mais valor e quem não tem? A gente precisa de mais amor, e paz, e tranquilidade, e respeitar, e valorizar as diferenças nas suas peculiaridades da história, da onde você veio. Eu preciso saber mais sobre o outro, eu preciso me interessar mais pelo outro. Porque a causa, a gente está tratando hoje o racismo, porque a gente está tratando a consequência, mas a causa disso é a falta do amor. A causa, nós precisamos tratar a causa. Quando eu começar a olhar para o outro e entender que a história dele é incrível e que ele tem algo que vai mudar a minha percepção e vai me enriquecer quanto a isso, eu vou tratar o valor das pessoas, o valor das experiências que elas carregam. O Marcelo é incrível, a história dele é incrível. Eu quero saber, conhecer mais. Então, quando a gente se dispor a nos relacionar em amor com as pessoas pelo simples fato delas existirem, porque esta é a causa dessa guerra que nós vivemos hoje. As relações humanas, sim, Jerusa, as relações humanas precisam ser fortalecidas. E a importância que tem os espaços de educação infantil para isso, porque a gente parte do princípio de que a gente trabalhando na educação infantil, a gente só trabalha para as crianças, não negativo. A gente Uhum. trabalha para as famílias também. Porque tudo que é trabalhado e tem significado e é significativo, isso vai para casa. Porque as Vai. crianças é contagiada com aquela experiência e ela leva para casa. E isso contagia. Eu gosto de Então, falar que a educação infantil é a melhor fase da educação, porque é quando a família abre as portas para você. Ela abre as portas para você. E você pode, não é só a criança, a gente leva valores para famílias. Quando a gente também encontra alguns conflitos, a família inteira vem para cima de você. E aí você tem a oportunidade de tratar a ferida daquela família. É muito além. É muito além. Quando a gente tem de nossa responsabilidade na educação, é muito além. e quando a Jerusa trouxe a questão, comentar a questão das relações humanas fortalecidas, eu falo que são as identidades fortalecidas. Sim. Porque, eu tive uma experiência de trazer uma vozinha para a sala de aula, aí para a sala de referência, para plantar uma árvore. E Hum. ela trouxe e plantou. E ver que aquela criança, a neta, criança negra, e entender o que ela estava sentindo, né, a felicidade, é incrível. E aí, por isso que a gente fala dessa importância de você trabalhar essas questões. Você fala, Marcelo, mas eu Sim. vou trabalhar o ano todo só livro com personagens negros? Não, não é necessariamente. Você tem Hum. que trazer, você tem que abordar todos os grupos étnicos, né? Todos, a relação dos pares, não é a questão de uma valorização de um, porque se eu estou valorizando um, Sobressair. eu estou desprezando o outro, e não é sobre isso. É E tem uma, empatia, é isso mesmo. tem um artista que ultimamente eu tenho seguido bastante e visto algumas coisas quando tem um tempo, porque ultimamente estou com o meu tempo tá bem corridinho hoje. Mas o que que Imagina. acontece? Eu até falar, o Bruno Galeasso tem abrido as redes dele para pessoas negras do Brasil e de fora do exterior também, para falar sobre isso. E partir qual princípio? Porque a gente tem que começar a entender. Eu estou lendo, terminando praticamente, o livro da Djamila Ribeiro, né? Pequeno Manual Antirracista. E por que eu trouxe isso? Porque esse livro, te fala, mas pequeno manual, mas por que você não é negro? Você vai ler um livro que não está falando ali, mas não faz sentido. Faz sentido. Porque quando você traz
você olha para todo... Que aquele livro é uma linha do tempo, traz questões de muito tempo, né? E é uma linha do tempo. E traz algumas reflexões que eu me vejo que preciso estar fazendo uma autoavaliação o tempo todo. Entende? E quando a gente traz isso para pessoas que talvez não tem nenhum amigo que é negro, porque assim, hoje em dia o que a gente entende? É muito bom esse livro, Graciela. E quando você. Eu não conheço esse livro, depois você me passa o Não, nome. é um pequeno manual antirracista da Jamila Ribeiro. Tá. E aí o que acontece? Quando você entra na casa de uma família que aí hoje tem um conceito que traz a branquitude, né? Onde talvez não tenha nenhum amigo branco ali, um amigo negro. Mas fala, mas eu conheço fulano, é negro, mas assim, para além desses discursos. Isso vai para além. Vai para a gente entender que será que na nossa estante de casa a gente tem um livro que tem um personagem negro também, que meu filho, por ele ser branco, ele tem que ter contato com uma literatura é, que trabalha a diversidade étnica. Porque a gente vai estar trabalhando o futuro, né? Porque até quando a gente vai continuar com essa questão? Porque assim, nem todo mundo, nem todas as crianças vão conseguir é, se livrar dos traumas que a educação infantil plantou. Eu assisti uma formação com uma neuro, acho que é neuropsicopedagoga, onde ela falava que a gente trabalha com cérebros, né? Que a gente não trabalha com, a gente trabalha que a gente mexe com cérebros. E é justamente isso. A educação infantil, nós enquanto educadores da educação infantil temos muita responsabilidade. E por que eu afirmo isso aqui? Porque eu, enquanto morava no Quilombo, talvez o capital que tirei de lá foi a segurança de saber que eu era negro. Porque assim, hoje a gente tem essa questão, uma criança negra, ela tem que entender que ela é negra. Mas no contexto que é posto na sociedade, é difícil ter isso muito claro. Sim. Hoje eu tenho 2 filhos e quando eu olho os conteúdos que a gente vê no YouTube, por exemplo, para a gente achar conteúdos de crianças negras, é bem difícil. Mas você fala, Marcelo, mas não é culpa do YouTube, não, né? Não é a plataforma. Mas, Marcelo, talvez é as famílias negras que não querem fazer conteúdo, tal. Mas é tudo uma questão cultural enraizada há muitas décadas que colocou esse patamar que se tem hoje. E a gente trazer essas questões da educação infantil, a gente vai estar começando uma revolução. Uma revolução de paz, uma revolução onde o outro passa a ser realmente o outro. E não só apenas aquele. Exatamente. Porque a gente ainda olha para o outro, não, é aquele. Mas o outro é o outro. Né? E isso é importante a gente saber quem é o outro. Entender quem é o outro. E dar valor a quem é o outro. É. Então, hoje, eu tenho muito isso claro, de que a minha vivência que tive lá no Quilombo, por mais difícil que ela foi, ela me protegeu. E por isso que eu sempre vou falar da importância de protegermos as comunidades quilombolas. É. As ribeirinhas, as indígenas, porque lá As estão indígenas. pessoas. Lá estão pessoas. E elas são pessoas de direito. São. Principalmente a infância. Proteger porque ela tem um valor tão grande ali dentro da história deles. Eles merecem permanecer e permanecer na sua história, dar sequência à sua história. Eu nunca tinha Eu já pensado falei por para essa você. forma, Não, sabia? A gente nunca tinha conversado sobre isso também, né? não. Eu já É, falei para você do brincar. Tem um Nélio Sprea, eu posso falar ele. Ele é sim. da Parambolé. Ó, Parambolé Educação. só deixa eu te falar. Nós só temos 5 minutos.
Você acredita? 5 minutos. E eu quero que você fale do seu projeto Ah, e fale também, continua falando. Eu não vou te interromper mais. é rápido. O Nélio Sprea, ele fez uma live comigo. O Nélio Sprea da Parambolé. Nélio Sprea, é da Parambolé. O Nélio Sprea, ele tem uma pesquisa de anos em comunidades ribeirinhas, em alguns quilombos. E ele trouxe essa questão do brincar que eu nunca tinha visto por esse lado, dessa forma, onde ele fala o quê? Nas comunidades tradicionais, o brincar, o brincar é uma coisa linda, porque é uma coisa que o adulto tem o dever de brincar, porque é passar de geração para geração. Brincar como? Nos 6 primeiros dias do ano tem o Terno de Reis, para quem conhece, e do Terno de Reis é onde os adultos tiram para brincar. São 6 dias contínuos brincando. Com as crianças. Com música. Com as Porque o crianças Terno e de entre Reis, eles. geralmente, durante o dia tem muita criança, mas à noite só ficam os adultos, né? Mas é brincadeira com música. Porque quem conhece o Reisado, ele é musical, é muito sonoro. Onde tem as cantigas tradicionais, geralmente, vem desse contexto. E aí, essa obrigação é do adulto brincar. Então, o adulto fala, não, eu tenho o dever de brincar. E por que isso aqui? Porque a gente fala que o professor ele tem que ser brincante, ele tem que brincar junto com a criança. E é difícil brincar. Para o adulto entender que ele precisa brincar é difícil. O adulto ele demora a entender que quando ele brinca, fica mais leve o contexto da sala de referência ali. E isso é importante. Eu vivenciei lá, eu vivenciei nessa experiência, e mesmo assim, talvez hoje eu consegui entender que realmente o sentido é esse, que a gente tem que ser um adulto brincante. Não só quem é professor, mas quem é mãe e pai, tem que brincar. Mas para o Sim. adulto parar e compreender que é necessário é difícil. Três Mas minutos. o meu projeto, o Educa Quilombo, ele vem nessa linha. Né? Talvez em todos os conteúdos que está lá, talvez você não goste. Mas eu trago conteúdos, eu tento trazer conteúdos que vai contribuir para o professor dentro de sala, para o professor refletir, para a família refletir essas questões das relações étnicas e raciais na educação infantil. Porque eu vejo que Necessário. é necessário trazer essas questões. E dentro do projeto tem outro subprojeto, que é um clube de livro de literatura infantil, que traz alguns livros de temática étnica. Talvez se você, eu quero tal livro, mas ali tem um clube que você assina, você tem uma caixinha por mês de livros selecionados só com personagens negros. Por que mais só personagens negros? Porque o intuito é trazer as relações étnico-raciais para dentro das famílias. E as famílias precisam estar trazendo esses livros. Né? Então, se você compra 2 livros, compre um de um grupo étnico, né? Um indígena, ou um afro, né? E também compra um grupo étnico branco, né? Então, quando você traz essa diversidade para dentro da sua casa, você vai estar formando um sujeito, um cidadão, que talvez irá conseguir respeitar mais o próximo do que a gente tem alguns da nossa sociedade hoje. Lá no Sim. meu Instagram, Educa Quilombo, lá tem na bio, tem o link, você entra e vai direto até lá. Sim. Sigam ele para vocês saberem mais. Eu já quero agradecer. Falta 1 minuto. Porque Então, essa prosa. eu parei, eu tava fazendo live toda quinta, mas Aham. nesse último mês eu tava com muita demanda Eu também estou com demanda. de estudo, e aí eu não tava conseguindo mais. Mas talvez essa semana tem bastante demanda, talvez na outra semana eu consiga fazer mais lives durante a semana. Tá bom? Eu Sim. agradeço muito, muito obrigado a vocês que Obrigada. ficaram aqui com a gente. Gratidão. E Gratidão. vamos levar as relações étnico-raciais, relações humanas para dentro da escola. E Temos que levar. valorizar cada vez mais o outro, porque todos nós somos importantes, né? Obrigada. Obrigada, Marcela.
Vamos conversar mais e vamos mudar o Sim. mundo, todo mundo junto. Até mais. Tchau, Então, tchau, tchau, gente. gente. Obrigada, Gra. Obrigada, Geru.